Olá, estamos aqui novamente com a TV Pé de Figo na VV8 da NET. A religião, assim como a política, deve libertar o ser humano. A religião, a política, a educação, os meios de comunicação que não exercem esse papel libertador, oprime, escraviza, enfim, violenta a condição de humanidade e impede a vida plena. Atrapalha a felicidade. A violência em todas as suas formas é uma das questões que mais preocupam a população da cidade. Tanto que a Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros, a CNBB, definiu a campanha da Fraternidade de 2018 com o tema Fraternidade e Superação da Violência, tendo como lema, em Cristo somos todos irmãos. O objetivo é expor que a violência está presente em vários segmentos da sociedade, seja na rua, dentro de casa, pela condição social, pelo gênero, nos meios de comunicação e até na intolerância das palavras. Toda violência exclui, toda violência mata. O nosso entrevistado de hoje, o jovem padre Marcel Alvarenga, valinhense, foi convidado a participar das solenidades de lançamento da campanha nas câmaras de vereadores de Campinas e Valinhos. E sem meias palavras, pôs o dedo na ferida da hipocrisia e cobrou das autoridades medidas efetivas para combater as verdadeiras causas da violência. Vejam nesse vídeo o pronunciamento do padre na Câmara de Campinas. Todas as vezes que nós, seres humanos, cidadãos, nós não somos vaquinhas no meio de um pasto, nós somos cidadãos, temos direitos e deveres. Quando nós somos assolados de nossos direitos, a educação, a cultura, esporte, saúde, assistência social e por aí vai, nós sofremos violência. E aí nós sofremos violência de muitas formas, não só a arma, não só a faca, o revólver. Mas se a gente pegar só no contexto aqui de Campinas, como está a educação na cidade? Como está a saúde na cidade? Não muitos dias atrás, foi feito aqui na Câmara a votação para uma CPI sobre o Hospital Ouro Verde. Tem a ver sobre a saúde da nossa cidade. E aí eu concordo com o que o vereador Jorge disse, precisamos defender as nossas famílias. E começamos defendendo a educação delas, a saúde das crianças, dos jovens, dos adultos, dos idosos. E eu gostaria de saber, não só como padre e representante da igreja, mas gostaria de saber também como cidadão. Como é que uma pessoa que nega o direito à investigação de toda essa situação que está acontecendo, nega que isso seja investigado, que a verdade venha à tona, como que uma pessoa dessa põe a cabeça no travesseiro e dorme? Como é que nós podemos usar o nome de Deus? Como é que nós temos a pachorra de falar de religião quando nós misturamos um discurso religioso moralista com uma prática desumana? Então isso também é violência. Padre Marcel, seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite e minhas saudações a todos os pés de figo que nos assistem pela televisão. Isso aí. E aí, como é que foi essa sua participação nas câmaras vereadores? Olha, tem gente que deve ter pensado, olha, o padre Marcel está querendo causar, querendo sair na mídia. Não, a minha intenção foi simplesmente ser, como eu disse tanto no início da sessão na Câmara de Campinas, quanto em Valinhos, ser uma voz da igreja, como padre, e uma voz do povo, como cidadão. Então, não quis causar escândalo, não quis fazer nada mais além daquilo que é o papel da igreja. Então, anunciar aquilo que a campanha da fraternidade fala, cobra, e esse ano a questão da violência, uma das coisas que está inclusive na Bíblia, no profeta Isaías, é de que a paz é fruto da justiça. Onde não há justiça, não pode haver paz. Então eu aproveitei para dar uma cobrada, né? Aqueles que precisam fazer alguma coisa, aqueles que se puseram a ser vozes do povo,
no poder público, né? Então eu falei, olha, está acontecendo algumas coisas que não é muito condizente, seja com o papel de vocês enquanto vereadores, seja com aquilo que a sociedade espera de vocês. Então, em Campinas eu falei a questão da CPI do Hospital Ouro Verde, que é um negócio que pela região toda o pessoal tem comentado, a gravidade, a calamidade da coisa. Eu sendo lá da região, né, sendo padre na paróquia Santa Luzia, lá nos Campos Elíseos, vejo muita gente falar, reclamar do que tem acontecido lá. Como valinhense também, conversando com os amigos que eu tenho aqui em Valinhos, eu vejo tanto que se reclama questão de saúde, educação e tantas outras coisas que acontecem na cidade de Valinhos. Então, eu como voz da igreja e ao mesmo tempo porta-voz do povo, não podia simplesmente ficar acariciando, rasgando seda. Era preciso cobrar, né? A igreja tem um papel profético da qual ela não pode se desviar. Então eu precisei, né, usar dessa oportunidade para cobrar aquilo que o povo precisa, aquilo que é direito do povo. Me permite chamar de você? Não, sem problema. Beleza, afinal somos pés de figo aqui. Sim, claro. Então, mas será que nessa sua atuação nesses 2 episódios valeu o ímpeto da juventude, porque você é um padre jovem, ou é um objetivo dessa campanha da fraternidade apontar a hipocrisia da discussão das causas da violência? Eu acredito que é tanto uma coisa quanto a outra, né? O Leandro Carnal fala que conforme nós vamos ficando mais velhos, nós vamos ficando um pouco mais medrosos, né? Que a coragem é típica dos jovens e daqueles que não têm nada na cabeça. Talvez seja isso. Mas, ao mesmo tempo, como eu dizia, é papel da igreja colocar o dedo na ferida. A gente pega... por que a igreja foi perseguida desde o começo, lá no tempo do governo do Império Romano e tudo mais? Não foi simplesmente uma questão cultural, porque a igreja, os cristãos tinham a coragem de denunciar algumas coisas, de falar coisas que os outros às vezes não faziam. Então, a campanha da fraternidade desse ano quer realmente trabalhar a superação da violência, né? E eu falei, inclusive, na Câmara, que o discurso lá era diferente do discurso que eu estava fazendo nas paróquias, né? Porque nas paróquias a gente tem falado bastante de que superar a violência não é eliminar, erradicar a violência. A violência é uma coisa que está no coração humano, né? E superar é você saber controlar os seus sentimentos, os seus impulsos, que muitas vezes são impulsos de morte, impulsos de ódio, que não levam a lugar nenhum. Então, o que a igreja tem nos dito, né, além dessa questão toda aí que eu disse aí da justiça necessária para que haja paz, é que não adianta nós acharmos respostas fáceis para um problema que é complicado. Então, hoje em dia, ainda mais nesse ano eleitoral, há de aparecer pessoas querendo dar solução fácil. Coloca o exército na rua, como fizeram lá no Rio de Janeiro. Volta a ditadura, volta a repressão, pena de morte, linchamento, que acaba não resolvendo por quê? Estamos combatendo violência com violência. Então não é a resposta. Liberar a droga, liberar que todo mundo possa usar qualquer coisa, maconha, ou crack, heroína, ou seja lá o que for. Respostas fáceis não são as adequadas. Então é necessário que nós façamos uma análise real, sadia, e como a igreja pede, sempre à luz do Evangelho, sempre à luz daquilo que Jesus pede. Porque senão nós ficamos cristãos com um discurso religioso dentro da igreja, e quando saímos da igreja é uma prática que não tem nada a ver com a nossa fé. Então é essa a dinâmica que a campanha da fraternidade tem nos alertado esse ano, de que a violência tem algumas causas que são mais profundas do que as que a gente imagina, e que a resolução não vai vir de cima para baixo. O trágico, padre, é que ao mesmo tempo que se coloca o exército na rua, o governo congela o investimento em educação e saúde por 20 anos. Exato. Quer dizer, como combater a violência numa situação dessa, não é? É aquilo que eu dizia nas câmaras, tanto em Campinas quanto em Valinhos, é de que uma forma de violência é quando nós somos
desvalidos, quando nós não recebemos aquilo que é o nosso direito. Então, até porque a palavra violência vem de violar, e violar tem essa ideia de quebrar a integridade. Quando nós não temos saúde, não temos educação, não temos emprego, saneamento básico, essas coisas todas que são direito para que a gente viva e não sobreviva, nós estamos sofrendo violência. E nós percebemos claramente que o projeto que se tem no Brasil, e às vezes mais em alguns estados do que em outros, às vezes mais em algumas cidades do que em outras, mas é o projeto de burrificar o povo. A educação está indo de mal a pior, saúde indo de mal a pior, e aí um povo que não tem conhecimento, um povo que não tem capacidade de pensar, vai votar em quem? Vai discutir de que jeito? Vai cobrar direitos de que forma? Então nós estamos, infelizmente, correndo o risco de nos tornarmos animais, né? Perdendo aquilo que é próprio do ser humano, a capacidade de pensar, de raciocinar, de discutir com argumentos que são verdadeiros. Hoje em dia, muitas das pessoas que são eleitas com um argumento que você fala, meu Deus, a criança de 3ª série consegue falar uma coisa melhor do que isso. O povo acredita. Então é complicado, é triste essa situação. E na Câmara de Valinhos você foi incisivo com essas palavras. Como que foi a reação dos vereadores na Câmara no dia do lançamento da campanha da Fraternidade aqui em Valinhos? Foi, no mínimo, curiosa, né? Porque eu usei praticamente as mesmas palavras, tanto em Campinas quanto em Valinhos, e ainda tomando cuidado de não citar nomes. Como eu dizia, meu papel lá é ser porta-voz da Igreja e do povo. Não estou querendo denegrir a imagem de ninguém, não estou querendo jogar ninguém na fogueira, mas eu falei a verdade. Está acontecendo situação tal, tal e tal, e precisa ser resolvido. Agora, quando a gente não coloca o nome de ninguém, o mínimo que a gente espera, então, é que ninguém se manifeste agressivamente. O que deu para perceber, não digo só eu falando, mas quem estava lá, quem também, parece que assistiu também pela televisão, né, foi transmitida essa sessão, notou esse desconforto da parte de alguns que, inclusive, tentaram se justificar. E enquanto se justificavam, jogaram a bomba um para o colo do outro, que pegou um pouco mal essa questão, né? Inclusive, uma das falas que teve lá foi, assim, nas entrelinhas, chamando aquilo que eu tinha dito de marxismo. E ainda, como eu dizia, né, com os argumentos fracos, dizendo que foi Marx que separou as pessoas em classe. Poxa, a questão de separar as pessoas, isso acontece desde antes do Egito, quando havia o faraó, haviam os ricos, os comerciantes e os escravos. Acontece na Grécia, acontece em Roma e Marx, né, século XIX. Então, no mínimo, 2.500 anos de luta de classes antes de Marx, para a pessoa vir e falar que foi Marx que separou e colocou ódio no coração das pessoas. Não que eu seja, né, um marxista roxo, porque não, eu acredito que há argumentos bons e positivos, seja em Marx, seja em Hegel, seja em qualquer pessoa. É necessário fazer a peneirada, né, ver aquilo que presta e o que não presta. Também foi falado que os direitos humanos foram baseados na Revolução Francesa. Poxa, a Revolução Francesa que matou a nobreza, matou muitos padres, bispos, freiras, e vem falar que os direitos humanos estão baseados numa carnificina, né? Um pouco de desconhecimento histórico. Então, eu senti que eu coloquei os argumentos, coloquei aquilo que precisava ser falado, sem querer ofender ninguém, mas parece que a bagunça foi instaurada entre eles mesmos. Então, eu meio que provoquei uma guerra sem ter declarado a guerra. Eu fiquei sabendo que uma das posições que você mencionou lá na sessão da Câmara de Valinhos foi que os vereadores fizeram uma moção baseada em uma notícia falsa, né? Sim, eu comento, de novo, sem mencionar quais que foram, mas inclusive saiu na internet, saíram no jornal, até inclusive no Correio Popular de Campinas, ano passado, quando apareceu na internet uma notícia falsa, daquele rolo do ator nu no museu e a criança interagindo com esse ator, esse artista, apareceu uma notícia falsa de que o Marco Feliciano iria processar esse ator. E aí houveram vereadores
querendo fazer uma moção de apoio ao Marco Feliciano e tal, sem ver se a notícia era verdadeira ou não. E o projeto só não foi aprovado, essa moção só não foi para frente, porque tinha acabado o tempo da sessão, e na sessão seguinte eles iriam retomar. E aí, nesse meio tempo, viram na internet que a notícia era falsa. Por mais que, tá bom, não foi feito, ninguém assinou nada, mas 8 pessoas já querer se mover para tomar as dores de uma coisa que não aconteceu em Valinhos, que aconteceu lá longe, e sem saber se aquilo é verdade, se não é como eu disse depois, quando aconteceu isso, eu comentei na internet, é fazer de Valinhos a cidade da piada pronta, infelizmente. Nós temos a satisfação de saber que você é aqui de Valiense, um pé de figo legítimo. Uhum. Como é que é a sua história aqui? Olha, inclusive eu coloquei essa semana na internet esse meme novo, diz que é de tal cidade, mas não sei o quê. Eu coloquei, diz que é de Valinhos, mas nunca foi menosprezado por não ser de família tradicional. Realmente, Marcel Gustavo Alvarenga, minha família Alvarenga não é nenhuma das grandes famílias valinhenses, passei que despercebido a vida toda. Então, nasci aqui em Valinhos, estudei 2 anos no antigo Padre Leopoldo, quando era na Rua Itália, depois o resto do ensino fundamental foi no SESI 299, na região lá do São Cristóvão. O ensino médio na Escola de Comércio. Fiz técnico de informática. Não me pergunte o que eu lembro, porque malemar se ligar e desligar o computador e fazer as coisas básicas. Então, todo esse período de infância e adolescência foi aqui em Valinhos, participando da paróquia São Sebastião como coroinha, depois como catequista também. Que padre que era, né? Na São Sebastião. Quem era o padre era que agora é o Monsenhor João Luiz Fávero. O padre João Luiz. Isso. Eu fui coroinha de 96 a 2005, né? Quando eu entrei para o seminário. Então, daí de 2005 até 2014, minha formação seminarística, né? Fiz a filosofia pela PUC de Campinas, teologia no Mosteiro de St. Vincent, nos Estados Unidos, na Pensilvânia. Depois vim para cá, cheguei de Malecuia em 2014. Em 2015 fui ordenado padre, né, e estou desde então na paróquia Santa Luzia, lá nos Campos Elíseos, no Novo Campos Elíseos, em Campinas. Que é uma região importante da cidade. Sim. Que bom. Esse é o padre Marcel, de Valinhos para Campinas, Sim. E causando, né, nas câmaras de vereadores. Padre, a gente sente um rejuvenescimento, um novo espírito na Igreja Católica a partir da nomeação do Papa Francisco. Isso é fato? É uma impressão minha? Como que está a Igreja nesse momento? Certo. A gente precisa sempre se lembrar de que a dinâmica histórica ela é feita sempre de, ao mesmo tempo, rupturas, ao mesmo tempo de continuidade. E a Igreja não é diferente. Aliás, ela é mais continuidade do que ruptura. Se nós formos pegar a linha histórica desde Jesus Cristo até hoje, lógico, houveram momentos de altos e baixos, problemas complicados de resolver do lado de dentro da Igreja, momentos em que a Igreja foi a força que fez a sociedade se manter viva e atuante. Então, não há um rompimento assim de dizer que o Francisco é o anti-Bento XVI, ou que Francisco é o anti-João Paulo II. Há a continuidade entre esses três e os outros mais de 200 papas da história, mas cada um sabendo atuar naquilo que era necessário no seu tempo. E lembrando que o Papa não nasce Papa. Antes de ser Papa era cardeal, era bispo, era padre, era gente. Aliás, continua sendo gente, né? Mas se nós pegarmos, por exemplo, toda a frente de certa forma, a não aceitação que João Paulo II tinha em relação a, por exemplo, a teologia da libertação e as correntes de esquerda, porque ele era polonês, ele viu os resultados da União Soviética, toda aquela questão negativa, então isso marcou a vida dele
e acabou marcando também um pouco dos ensinamentos, do posicionamento dele depois como Papa, né? Bento XVI, eu acredito que é um dos papas mais incompreendidos da história, né? Porque, lógico, ele é alemão, tem aquele jeito meio retraído, tem um pouco, até aquela meio que ideia de, não, todo alemão é nazista, não é a verdade, né? Mas ele é de uma sabedoria tremenda, de uma inteligência fora de série. Mas porque ele tem o jeito dele, e nós, principalmente latino-americanos, temos o nosso outro jeito, então dava a impressão de que ele era um homem meio que sisudo, meio que ruim, e não é, né? E daí, lógico, nós, principalmente católicos, que acreditamos que tudo o que vai acontecendo na igreja, de certa forma, é meio que conduzido pelo Espírito Santo. Da renúncia dele, a vinda do Papa... A renúncia foi, né, um fato exato, inusitado, né? E aí a gente pega, por exemplo, o João Paulo II, agora santo, que foi Papa até o fim, até a hora da morte, com todos os problemas de saúde que tinha, com todas as pessoas que também tentaram denegrir a imagem dele, ele foi firme até o fim. Ele mostrou a coragem e a sabedoria daquele jeito. Sim. Bento XVI mostrou coragem e sabedoria de outra forma. Mas então, a gente pode concluir que as manifestações do Papa Francisco agora, com as questões sociais, com respeito às minorias, com a valorização da mulher, etc., é uma questão de necessidade do momento? É uma questão de continuidade, eu diria, até porque não são coisas que ele está inventando. A questão, por exemplo, de doutrina social da igreja, a gente pega lá desde Leão XIII, com a Rerum Novarum, no meio daquela bagunça da Revolução Industrial, não havia folga, inclusive ontem celebrávamos o Dia da Mulher, o Dia Internacional da Mulher, que não é simplesmente o dia de dar florzinha para a mulher, lembrando a memória daquelas mulheres que foram mortas dentro de uma fábrica, né? Nesse período também. Então a igreja tem sido incisiva em questões sociais, mas como eu dizia, cada papa lidando de uma certa forma. Agora nós nos sentimos muito à vontade porque o Francisco, ele é nosso. Ele é latino-americano. Então, quando a gente lê os textos do Francisco, parece que ele está escrevendo para nós. Exato. Porque é o jeito latino-americano de colocar tudo numa forma bem, mesmo que sendo séria, uma coisa meio que informal. Então, você não consegue imaginar, por exemplo, o Bento XVI colocar num documento da igreja que ele não quer cristãos com cara de cemitério, né? Isso aí é uma coisa nossa, latino-americana. Então, eu acredito que, inclusive... Há vários documentários, livros falando sobre a vida do Papa Francisco. Inclusive tem Pode Me Chamar de Francisco, que inclusive está nesses serviços tipo Netflix e por aí, que conta a história dele em relação à ditadura na Argentina. Né? Então, padres amigos deles que morreram, que foram assassinados, paroquianas, amigas dele que foram assassinadas por conta da ditadura. Então, tudo isso vai marcando a vida dele. Então, quando ele chega a ser Papa, ele não pode simplesmente negar toda essa carga cultural e histórica que ele tem. Muito pelo contrário, é isso que move ele a ser aquilo que ele é. Assim como, por exemplo, né, voltando bem lá para trás, Jesus Cristo. Jesus começa a pregar, calcula-se que com 30 anos de idade. O que ele ficou fazendo antes disso? Vivendo. E é porque ele passou 30 anos vivendo como carpinteiro, trabalhando, fazendo as coisas normais de cada dia, que ele foi percebendo quais eram os problemas, quais eram as incongruências. Daí na hora de falar, ele falou, né? Olha, tem gente que gosta de rezar enchendo o peito, dizendo eu sou melhor que todo mundo, enquanto outros batem no peito dizendo que é pecador. Deus ouve mais o pecador do que quem se incha de orgulho. Quando Jesus... desce o chicote no templo por todas aquelas maracutaias comerciais acontecendo na casa de oração, é porque ele vai observando anos a fio o que tem acontecido e tudo aquilo que ele vê molda o posicionamento e a atividade dele. Então a mesma coisa com João Paulo II, a mesma coisa com Bento e a mesma coisa com Francisco. Eu acho que a igreja só tem a ganhar, ainda mais nesse tempo, como a campanha da fraternidade nos tem dito, né?
quanta violência que tem acontecido de tantas formas, né? A gente vê, como você disse no começo agora do programa, né? Não é só a violência física, mas verbal. Na internet, quanta briga por conta de nada, né? Eu já vi gente brigando para ver se o certo é o arroz por cima do feijão ou o feijão por cima de arroz. E brigando de discutir, de xingar um ao outro. Então, nós precisamos aprender. Nós somos todos irmãos. Em Cristo, nós somos irmãos. Então, graças a Deus que nós temos um Papa que está nos auxiliando a caminhar nessa direção. E nesse espírito, então, de campanha da fraternidade, Padre, qual é a mensagem que você deixa para a população, especialmente para a população de Valinhos? Uma coisa que eu acredito que seja necessário que todos nós pensemos, né? Como eu dizia, não achar resposta pronta e fácil. Lógico que ninguém gosta de sofrer violência. Você não gosta, eu não gosto, ninguém gosta. E a nossa fé não nos ensina a sermos as vítimas, os coitadinhos, mas precisamos lembrar que a única forma de vencer a violência e o ódio é pelo amor e pela paz. Lembrando que antes de eu te ver como, sei lá, uma pessoa que pensa diferente ou que vota diferente, torce para o time diferente ou sei lá o quê, eu preciso ver aquilo que te faz igual a mim. O fato de que você é meu irmão, criado pelo mesmo Deus, com os mesmos direitos, as mesmas obrigações e a mesma dignidade. Nossa dignidade não vem do nosso status, do sobrenome, se a gente é rico, pobre, gordo, alto, magro, pequenininho, feio, bonito. Nossa dignidade vem de Deus. E quando nós vamos reconhecendo a dignidade que há em todo mundo, nós vamos aprendendo a ser menos violentos. É preciso aprender a dominar o lobo mau que existe dentro de nós. E sempre, isso eu costumo falar com o pessoal, isso eu aprendi, inclusive, ouvindo e lendo os livros de Inácio Larrañaga, fundador das oficinas de oração. O que é que Jesus faria no meu lugar? Antes de eu tomar uma atitude brusca, no calor do momento, tomado pela raiva ou por qualquer outro sentimento negativo, o que é que Jesus faria no meu lugar? Então, que nós nos coloquemos no lugar de Jesus, que nós aprendamos a nos ver como irmãos e irmãs, para que a violência possa ir diminuindo no meio de nós e construirmos um reino, uma sociedade mais justa, mais fraterna, cada vez mais parecido com o reino de Deus que Ele tem a nos oferecer. E compreender, né, Padre, que as diferenças entre nós talvez sejam a nossa maior riqueza. Exatamente. Não é? Talvez um dos grandes talentos que o Criador nos proporcionou. Com certeza. Muito obrigado, Padre Marcel, e bom trabalho e boa sorte na sua condição. Eu que agradeço. Deus abençoe. Amém. Esse foi mais um TV Pé de Figo. Acompanhe a nossa programação na VV8, o canal da NET.